E aí, tudo certo? Vamos falar de uma coisa. Muita gente pensa que proteger o meio ambiente é só uma questão de política, né? Mas no Brasil a história é bem diferente. É, na verdade, um direito fundamental garantido pela nossa Constituição. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Bora mergulhar nesse universo jurídico que é, olha, fascinante. E para começar, olha só que forte esta frase direto da nossa Constituição. É um trecho do famoso artigo 225. Ele fala sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Isso aqui não é só uma frase bonita no papel, não. É uma promessa. Uma promessa que viaja no tempo, sabe? É uma responsabilidade nossa com quem ainda nem nasceu. Então, essa ideia de promessa é o que nos leva para o nosso primeiro ponto. Vamos entender por que o meio ambiente não é só um recurso para a gente usar e pronto, mas sim um direito que precisa ser garantido para todo mundo. Pensa só, no coração dessa lei toda tem uma ideia muito profunda. A de que um ambiente saudável é um direito humano fundamental. É, tipo, a base para uma vida digna, sabe? Quase como se todos os outros direitos dependessem dele. E o mais legal é que não é um direito só nosso, que estamos aqui agora. É também das gerações que ainda vão chegar. Ok, isso tudo leva a gente para uma pergunta-chave. Quando alguém fala meio ambiente, o que vem na cabeça? Provavelmente florestas, rios, animais, né? Pois é, mas a lei brasileira vai muito, mas muito além disso. A visão é bem mais ampla, e é isso que a gente vai descobrir agora. A pergunta parece simples, né? O que a lei considera como meio ambiente? Mas olha, a resposta que a lei dá, ela vai surpreender. E tá aí a resposta. A lei, de uma forma bem inteligente, cria uma espécie de equação. Não é só sobre a natureza, o verde e a água. O meio ambiente, para a lei, é a soma de 4 mundos. 4. Todos diferentes, mas totalmente conectados. Essa imagem aqui ajuda a gente a sacar o tamanho dessa ideia. Olha lá, o meio ambiente natural, o cultural, o artificial e o do trabalho. São esses 4 mundos que juntos formam o nosso meio ambiente perante a lei. Vamos ver o que significa cada um. Então, olha só que interessante. O natural é o que a gente já imagina. Ar, água, solo, os bichos, as plantas. O artificial é o mundo que a gente construiu. Cidades, prédios, praças. O cultural é a nossa herança, a arte, a história, nossos costumes. E por fim o do trabalho, que são os lugares onde a gente trabalha, que precisam ser seguros e saudáveis. Ou seja, a proteção da lei vai desde a qualidade do ar até a segurança no escritório e a preservação de um prédio histórico. É uma visão que abraça tudo, né? A vida humana e tudo que está ao redor. Mas, para entender de verdade o quão revolucionário é esse direito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A história da evolução dos direitos humanos é um mapa perfeito para essa nossa viagem. Funciona assim. A história dos direitos é contada em gerações. A primeira geração era sobre liberdade, direitos civis, políticos, tipo a liberdade contra o Estado se metendo na nossa vida. Depois veio a segunda geração, focada na igualdade, direitos sociais, econômicos. Aqui já é o direito ao apoio do Estado. E aí chega a terceira geração, que expande tudo. Ela reconhece que somos parte de uma comunidade global e que temos direitos e deveres que são de todo mundo. E é exatamente aí que o direito ao meio ambiente entra. Ele é um direito de terceira geração, baseado na ideia de fraternidade, de solidariedade. Não é um direito individual, no sentido clássico. É um direito de todos, coletivo, que ultrapassa o indivíduo, pertence à humanidade inteira. Beleza, ter o direito no papel é ótimo. Mas como fazer ele funcionar na prática? Bom, é aí que entram os tais dos princípios que guiam a lei ambiental. Dá para pensar neles como se fossem as regras do jogo, sabe? Aquelas que garantem que todo mundo vai jogar limpo e com responsabilidade. O primeiro princípio, e talvez o mais famoso, é o do desenvolvimento sustentável. E olha, não é sobre frear o progresso, não. É sobre repensar o progresso. A ideia é achar aquele ponto de equilíbrio perfeito, sabe? Entre o crescimento da economia, a justiça social e, claro, a proteção do meio ambiente. É um verdadeiro ato de malabarismo. E a definição clássica disso é simples, mas muito poderosa. É basicamente garantir que o que a gente faz hoje não acabe com as chances de quem vem depois. É, no fim das contas, um compromisso com o futuro. Seguindo em frente, a gente tem 2 princípios que parecem a mesma coisa, mas não são. Prevenção e precaução. É fácil de entender a diferença. Prevenção é quando a gente age sobre um risco que já conhece. Por exemplo, a gente sabe que uma substância é tóxica, então a gente previne o dano não descartando ela de qualquer jeito. Já a precaução é para os riscos que a gente não tem certeza, tipo uma nova tecnologia. Não se sabe qual vai ser o impacto.
Na dúvida, a gente age com precaução para evitar um estrago que pode ser irreversível. Agora, vamos para um princípio que é a base da justiça ambiental, o do poluidor pagador. O nome já diz tudo, né? A ideia é bem direta. Quem polui, paga. Simples assim. Quem cria o problema, arca com os custos para resolver. E o impacto disso na prática é gigante. Significa que uma empresa não pode simplesmente jogar o custo da poluição dela nas costas da sociedade. Não, esse custo tem que estar na conta do produto, fazer parte do custo de produção. Isso acaba forçando a inovação, o uso mais inteligente dos recursos e cria um jogo mais justo, onde poluir para lucrar mais não é uma opção. E para fechar, como é que a gente transforma esses princípios todos em ações de verdade? A lei responde a isso com um sistema de responsabilidade. É o que garante que tudo não fique só no discurso. E aqui tem um ponto super importante. Um único ato que causa dano ao meio ambiente pode dar problema em 3 áreas da lei ao mesmo tempo: na área civil, na administrativa e na penal. Na civil, a coisa é séria, a responsabilidade é objetiva. O que isso quer dizer? Que não precisa nem provar que teve culpa. Se o dano aconteceu e tem ligação com a atividade, já era. Já na administrativa e na penal, aí sim precisa ter a prova da culpa. Mas, curiosamente, nem sempre precisa ter um dano concreto para existir a infração. Então, a gente fica com a reflexão, né? Quando a lei de um país define meio ambiente de um jeito tão gigante, indo de uma floresta até o nosso local de trabalho, qual será o maior desafio para fazer tudo isso virar realidade? Porque ter os princípios no papel é uma coisa, mas garantir que essa visão tão completa seja protegida de verdade, no dia a dia, essa é a grande questão. E a resposta para ela, bom, ela define o futuro de todos nós.